terceira reunião do ano de 2020, no caso aí a primeira a 100% à distância, né, via Zoom. Infelizmente, esse pacote da PET ele só conecta até 100 pessoas, né? Com o passar do tempo, nós vamos analisar aí para aumentar essa quantidade, se for necessário, claro, né? E aí eu vou ler rapidamente aqui para vocês a pauta. Eu passei uma pauta para os professores aqui, para o professor Edson Carlos Fernandes, para o professor Elenilson Cunha Pontes, para o professor German, para o professor Leonardo Branco, professor Paulo Rosenblatt. Se eu esqueci mais algum professor que está na ficha, me lembre aí. E a pauta é mais ou menos o seguinte, ó. 1. A necessidade da edição de normas gerais para disciplinar o regime tributário aplicável em casos de calamidade pública em âmbito nacional. Reformulação dos artigos 152 seguintes do Código Tributário Nacional e o 172, remissão, 1752, anistia. Essa foi uma questão levantada pelo professor Elenilson Cunha Pontes e bem escrita aqui, detalhada pelo professor German. O item 2, né? Está aqui, prorrogações judiciais de prazo para pagamentos de tributos federais e estaduais, portaria número 12, IN 1243, possibilidade de concessões de moratórias, entre aspas, atípica, com fulcro no artigo 66 da Lei 7.450, teoria do fato do príncipe nas decisões Carol, será que o fone do celular dá certo? Que prorrogam o pagamento de dívidas dos estados com a União. Não, no computador? Convênio 167 de 2017. Tem alguém aí com o microfone ligado, né, Tiago? Que não vai falar agora, né? Se puderem aí, pessoal, desligar o microfone de vocês, vai nos ajudar bastante. O item 3, tá? Empréstimos compulsórios, em caso de calamidade pública, possibilidade de instituição frente às despesas extraordinárias com saúde pública no combate à Covid-19. Item 4, alterações na legislação propostas para reforçar a arrecadação em época de recessão econômica, enfim. E o item 5, as principais alterações legislativas decorrentes do estado de calamidade pública na esfera federal, postergação do pagamento do PIS, da COFINS, do Simples, das contribuições acessórias, EFDs, etc. Tá joia? Então, vamos lá. A gente já havia aqui combinado o modelo com os palestrantes, né? Eu vou inicialmente dar a palavra aqui, vamos computar, cada início de conversa, 10 minutos, tá certo? Professor Leonardo Branco, Olá. Você tem aí 10 minutos de considerações, você pode escolher um desses 5 temas ou falar sobre todos eles de uma forma mesclada, tá joia? E depois de você, eu passo a palavra para o German, tá joia? Muito bem, só 10 minutos. Vamos lá, então. Bom, é uma sugestão, né? Mas você pode mudar. É um povo bonito. Não, tô brincando. Bom, boa tarde, então, para todos, né? É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero cumprimentar primeiro o professor Marcelo Magalhães Peixoto pela ideia de reunir esses tributaristas para conversarem. É um prazer muito grande aprender com todos que estão aqui. Professor Elenilson Cunha Pontes, Paulo Rosenblatt, Eduardo Sallusti, German Alejandro, Edson Fernandes. Bom, quero começar com uma constatação. Nós estamos diante de uma sucessão descoordenada de muitas medidas provisórias que fazem lembrar os tempos do Collor. De outro lado, nós temos dezenas de decisões liminares que chegam para a gente em nossos grupos de WhatsApp sobre diferimento no pagamento dos tributos, a maioria delas desfavorável, evidentemente, mas nós temos algo de muito bom, algo de muito positivo em tudo isso, que é a renovação da nossa fé em duas expressões humanas que estavam muito sob ataque, que são a ciência e o Estado. A ciência, ela está aí como uma primeira frente de batalha no combate a essa pandemia, e ela nos informa sobre
a necessidade de um isolamento, né? Então, o Estado ele deve, por sua vez, prover aquelas condições materiais para tornar possível, para viabilizar esse isolamento, para a gente conseguir achatar a curva de contágio e, assim, salvar vidas. Então, nós temos aqui um gasto maior do Estado, voltado para garantir um bem-estar coletivo e para a gente sair depois da recessão econômica que vai vir e que não vai ser uma gripezinha, né? A gente tem aqui o seguinte, um orçamento discricionário por volta de 90 bilhões de reais. Recentemente, o nosso ministro da Economia nos informou que, em 3 meses, nós teremos 700 bilhões de medidas extraordinárias. Ou seja, nós estamos aqui com um comprometimento muito sério, então nós devemos falar, no momento inicial, de tentar estancar esta sangria em que nós nos encontramos, mas também nós precisamos pensar no momento posterior, quando vier a recessão. Então, esse momento posterior ele vai ter que ser pensado por meio de medidas anticíclicas para que o solavanco não seja tão grande quanto parece que vai ser. Então, o que nós temos aqui é o tributo, de um lado, atrapalhando a eficiência de mercado, todos nós sabemos disso, mas, de outro, o tributo como aquele que viabiliza o próprio mercado. Então, nós temos uma resposta aqui, em primeiro lugar, de flexibilização orçamentária. Nós temos aqui a discussão de uma PEC para criar uma espécie de um orçamento de guerra, como está sendo chamado, que cria um comitê gestor de uma crise via a DCT. Então, o que faz essa proposta? Ela afasta aquela busca de superávit, como uma meta fiscal que nós temos no anexo da LDO, né? O limite de gasto de pessoal, o limite da dívida, abre créditos extraordinários e, principalmente, amplia poderes financeiros para o legislativo por meio desse comitê gestor, né? E aí vem a questão, que é a primeira questão, nós precisamos de uma norma geral, nós precisamos de uma norma para coordenar esse, entre aspas, esforço de guerra, né? Porque a declaração de calamidade pública, ela já prevê, de um lado, a gente excepcionar a lei de responsabilidade fiscal. E nós temos também o Poder Judiciário, ele serve de instrumento de calibração, como a gente viu na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas a decisão, ela acaba deslocando para o Poder Executivo o poder decisório. E ele afasta até algumas regras de compensação orçamentária. Então, o problema da regra de exceção é que ela é fadada ao fracasso, porque ela não convive com o Estado de Direito. Nós temos desde Schmitt, Agamben falando a respeito disso. Então, talvez, por se tratar de uma regra de transição, por se tratar de uma DCT, nós tenhamos aqui algo interessante. Mas esses são os mecanismos de flexibilização orçamentária. E os tributários? E aí nós falamos de 2 tipos. Mecanismos tributários para afastar obrigações principais e acessórias. As acessórias nós temos visto, elas têm sido de fato postergadas. Mas nós temos que pensar, quando falamos em direito tributário, por exemplo, nas orientações da OCDE. A OCDE ela tem divulgado documentos no sentido de que o governo eles precisam agora, nesse momento, se preocupar em fornecer apoio para as famílias, melhorar o fluxo de caixa das empresas, manter capacidade de produção, de distribuição. Então, nesses momentos de desespero, quando nós falamos a respeito especificamente de direito tributário, a gente precisa que os nossos parlamentares eles tenham a sabedoria de agir com serenidade fiscal. O que isso significa? Que haja uma coordenação dos seus esforços num movimento que seja minimamente harmonioso para salvar o maior número de vidas e, em seguida, de empregos, né? Então, se a ideia nossa agora é manter o dinheiro rodando na economia, nenhum país no mundo tem recorrido ao aumento da carga tributária. Mas a medida de alívio fiscal, a moratória, suspensão no pagamento de tributos. Agora, a gente tem uma pressão de fato sobre o Estado, né? Já encaminhando à conclusão do meu comentário, que requer recursos, né? E a resposta mais fácil para essa demanda é aumentar a pressão fiscal. E aí a gente ouviu algumas barbaridades, a gente falar de empréstimos compulsórios, tributação de grandes fortunas, revogar benefícios, isenções de dividendos, né?
toda essa pressão, então, ela acaba tendo algumas respostas. Eu vi recentemente a proposta do ex-secretário Marcos Cintra, no sentido de fazer o seguinte: vamos dar uma moratória para todos os tributos até o dia 31 de dezembro, e vamos fazer rodar o sonho, né, do acadêmico Marcos Cintra, um empréstimo compulsório sobre movimentação financeira, né, universal, porque existem setores que estão indo bem. A gente cria um tributo proporcional, ainda que não progressivo, né? É fácil de fiscar, ele é não declaratório, mas aí cabe uma pergunta: nós nos preparamos para isso? Existem modelos? Nós temos aqui projeções econométricas sobre como funcionaria esse tributo em um momento de crise, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: aqueles momentos de crise, de dificuldade, de desespero, de carestia, não são momentos para a gente pensar em profundas alterações no sistema tributário. E nós precisamos de uma coordenação. E isso não é fácil, mas como diria o gato de Cheshire, né? Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, mesmo aquele que vai levar a gente para um abismo fiscal, né? Certo? Estamos aqui? Caiu? Tá me ouvindo, Léo? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Joia, maravilha. Eu caiu e eu tive que me reconectar, e aí automaticamente o fone fica bloqueado. Maravilha, Léo, excelente exposição. Não é de fato momento para querer inventar, criar, pelo menos na minha opinião aqui, novas incidências nesse momento. É o German. Então, eu vou fazer nesse esquema, o German, e depois eu volto lá para o Edson. Tá joia? Volto não, eu passo para o Edson. German, suas considerações aí gerais, 10 minutos. Acho que o German... Thiago, você consegue falar direto com o German aí? Ele está com o microfone ligado. Desligado, quer dizer. Alô? German? Opa! German, com você, tá bom? 10 minutos. Tá escutando agora? Agora estamos. Você ligou o microfone, agora a gente está. Não, é que eu minimizei aqui, não consegui voltar com a tela agora. Eu fiz isso quase agora. Exatamente. Mas vamos lá. Bem, primeiro, parabéns aí a todos os presentes, né? Todos os grandes amigos, né? A gente já tinha feito uma prévia, esse teste desse tipo de debate um pouco mais informal. O Marcelo me pediu para fazer um esboço, né, dos temas a serem abordados, mas eu queria deixar claro que isso é apenas uma sugestão. Então, justamente em razão do conhecimento aí de cada um dos palestrantes, eu gostaria que todos também ficassem livres para poder sugerir alguns temas que eventualmente façam mais sentido do que esses que foram propostos. Mas seguindo a linha aí que o Marcelo colocou, de tratar principalmente dessa necessidade de medição de normas gerais, e que foi muito bem lembrado pelo Elenilson na nossa reunião prévia que a gente fez anteontem, me parece que eu fiz uma pequena pesquisa no Código Tributário Nacional e a palavra calamidade aparece uma vez apenas. Está me escutando? Alô? Marcelo, está me escutando? Estou escutando, voltou. Isso, né? Que você deu uma parada. A gente entra na Constituição também, a palavra calamidade aparece 5 vezes, especialmente na questão do estado de defesa, empréstimo compulsório, a competência da União Federal para tratar sobre calamidade, em especial inundações e secas. Ou seja, acho que o mundo não estava preparado para essa situação. E o que a gente tem visto justamente é uma profusão de normas totalmente desconexas entre os vários entes da federação, até pela falta de uma coordenação
central, que é papel da União Federal nessas situações, e que, portanto, demandam, mais uma vez, a discussão sobre a edição de uma norma geral que trate sobre moratória, uma norma geral que detalhe essa questão da calamidade pública, que trate também sobre remissão de créditos tributários e anistia, que são justamente as medidas mais urgentes que vêm à tona num momento único como esse, né? E parece que é a grande crise que o mundo está vivendo após a Segunda Guerra Mundial. E nós não sabemos, não temos ideias das proporções e da repercussão econômica que isso vai trazer, e se vai ser maior ou pior do que aquilo que o mundo já passou durante a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que o Edenilson tocou muito bem nesse ponto, de que há passado tudo isso, né? Isso é importante. A gente sabe que numa visão mais pessimista, até o final do ano, a questão tende-se a normalizar, digamos assim, sem levar em consideração os efeitos, né, que vão ser sentidos, creio eu, por um bom período, né, de tempo. Mas e discutir que, por exemplo, em casos de calamidade pública, a União possa, por exemplo, editar uma norma que possa ser de adesão dos estados e dos municípios para evitar algum conflito federativo, né? Mas que já haja assim, a possibilidade do CTN de que a União, que nesses momentos deve exercer, sim, um papel centralizador, né, de emanação de normas jurídicas, emita uma norma geral, prorrogação de prazo por 30 dias, moratória por mais 60, não exclusão de parcelamentos, que são todas as medidas que nós estamos vendo, não inscrição em dívida ativa, prorrogação de certidões, que todas as medidas que a gente está vendo agora que estão sendo concedidas de forma desconexa, autônoma, sem consulta prévia entre os entes federados. Então, a gente tem uma regra federal, outra estadual, o Sallusti tinha lembrado isso, outros entes federados se fazem de morto, né, como se o problema não fosse com eles, e aí o contribuinte acaba numa situação de total insegurança, né? No meio do caminho, os profissionais do direito, né, que entram com mandado de segurança, por exemplo, ontem, para pedir a prorrogação da CPRB, porque não constava inicialmente da instrução normativa original, e hoje já aparece uma instrução normativa, porque acho que eles tinham esquecido de colocar nesse caso em especial. Então, me parece a necessidade de, passado essa turbulência inicial, que se discuta uma alteração do CTN e que se venha a prever, espero que isso nunca aconteça, mas nenhuma outra situação de calamidade pública de âmbito nacional, que a União, em caráter extraordinário, possa justamente editar normas que possam eventualmente serem de adesão livre por parte dos estados e municípios, de modo a tentar criar um mínimo de uniformidade nessas regras que a gente está vendo agora. Então, além da pandemia, nós estamos vendo um pandemônio de inúmeras regras em matéria tributária, tratando ou tentando minimizar os efeitos dessa pandemia e de proporções mundiais. Então, são essas minhas observações aí rápidas em relação ao primeiro tema, que é um tema mais, como diria Terço, zetético, né? E os demais vão se tornar um pouco mais dogmáticos para a gente discutir questões concretas relativas à crise do coronavírus. Maravilha, professor. German, como sempre, com observações inteligentes e úteis para todos nós. Eu vou fazer agora, girando a roda, né? Falou o primeiro professor Leonardo Branco, agora o German, também por volta de 10 minutos. Eu vou girando agora, voltando aqui para o professor Edson, também por 10 minutos, um pouquinho mais, enfim. O professor Edson tem a palavra. Professor Edson? Bom, muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão aqui, os 100 que estão presentes aqui nessa conferência virtual, graças à situação de isolamento a que nós somos submetidos e que eu, particularmente, acho que tem que ser por aí mesmo. Eu tive um debate hoje de manhã, inclusive, com a minha turma da faculdade, nós temos um grupo e surgiu essa discussão lá. Bom, com relação ao primeiro tema, né, a questão do CTN, eu acho o seguinte, considerando um pouco o que o Leonardo falou e o que o German também colocou, é uma situação absolutamente imprevisível, né? Nós não temos assim paralelo com nada, pelo menos não recente.
H1N1 não foi desse jeito, apesar de ter trazido muitas mortes. SARS, mesma coisa. Aquela do MERS, mesma coisa. Assim, nada é parecido com isso. Talvez a única coisa semelhante que a gente tenha tido na história, ou pelo menos na história mais recente, seja a gripe espanhola. Então, assim, realmente não dava para prever uma situação dessa. E por que eu estou dizendo isso? É o óbvio, né? Mas é porque isso se reflete no dia a dia da economia e, obviamente, no dia a dia do direito tributário. Eu não sei se o CTN, se tivesse alguma coisa nesse sentido, o German lembrou bem, aparece uma vez o termo calamidade, mas mesmo assim, a calamidade, eu acho que a gente nunca vai conseguir exatamente prever o que está acontecendo. Nesse caso específico, eu faço um paralelo para analisar a questão tributária com a questão própria da saúde. Mesmo na questão da saúde, tem estados divergindo de como tratar a questão e tem municípios divergindo de como tratar a questão. Por quê? Porque cada um recebe de uma maneira diferente, porque o impacto é diferente, né? O impacto em São Paulo, que é talvez o epicentro do Brasil, hoje já até dando mostras de que está controlado, mas o impacto que a gente tem aqui em São Paulo não é o mesmo nos outros estados, né? Eu estava escutando o governador do Amazonas dizendo, e eu achei estranho, porque que o Amazonas é um dos 5 estados que tem que o surto está bastante evoluído. E ele comentou voos diretos para os Estados Unidos, Zona Franca de Manaus, com um monte de multinacional lá, gente entrando, gente saindo. Então, assim, cada lugar é um lugar. Nós temos capitais que não estão do jeito que São Paulo, Rio e próprio Manaus estão. Querer que tenha uma decisão comum dentro do Brasil para efeito tributário, eu não sei se é factível. Eu, sinceramente, acho que talvez seja o caso, efetivamente, de se pensar numa regra geral. Espero que para nunca ser utilizada, né? Porque eu espero não ter outra pandemia desse tipo, embora já tenham, alguns cientistas já estão falando que não é se vai acontecer outra, é quando vai acontecer outra. Mas, assim, eu não sei se regras gerais seriam o instrumento adequado para a gente tratar a questão tributária como em momento de pandemia, né? Eu acredito que muito é de análise do momento, como a gente está fazendo. Eu não sei se essa como é que fala, essa coisa meio espontânea, assim, né? Uma coisa meio amadora que está sendo feita. Eu não sei se estaria para ser evitado, se não teria que ser desse jeito efetivamente. A questão da suspensão dos tributos. Vamos suspender absolutamente todos os tributos. Eu ouvi essa frase outro dia no rádio. Tem gente, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós temos alguns mercados, alguns setores que continuam trabalhando igualzinho. A parte de construção civil pesada continua igual, né? Talvez um EPI por conta agora da saúde, né? Não só por conta de acidente, mas continua funcionando. O supermercado continua funcionando. Banco continua funcionando. Então, é assim. E eu não sei se vocês assistiram, o ministro Paulo Guedes, quando ele foi no evento da XP, ele comentou sobre a suspensão dos tributos. E ele falou, eu não posso fazer isso, porque seria decretar uma desobediência civil no país inteiro. Veja, eu não sei se é o caso de desobediência civil, porque se o governo disser que está suspenso, isso não é desobediência civil. Mas, de qualquer maneira, dá para entender a postura dele. Alguns setores continuam produzindo e continuam gerando riqueza. Por que vão deixar de tributar nesse momento que mais a gente precisa? O Leonardo colocou muito bem, né? O ministro Paulo Guedes disse que toda a economia da reforma da Previdência ele vai gastar em 2 meses.
2, 3 meses. E tem que gastar, eu não sou contra, não. Eu acho que agora a gente chegou num momento que não tem jeito, depois a gente vê o que faz. A dívida vai para 80%, 85% do PIB, que vá. Né? O mundo inteiro está nessa situação, não dá para fazer diferente. Agora, estender para todo mundo uma suspensão de tributos, eu não sei se é o caso, né? Eu até entendi. O que eu acho, na minha opinião, o que deve ser feito é, a posteriori, algum tipo de refis, alguma coisa nesse sentido, a posteriori, para que as empresas que não tiveram condição, né, durante esse período desses 3 meses, espero que fique 3 meses ou menos, mas as empresas que não tiveram condição aí, que consigam, então, fazer um parcelamento especial desse período, coisas desse tipo. Né? A suspensão para micro e pequena eu acho razoável, né? Até para dar caixa, e a própria Constituição Federal permite isso, e houve também suspensão de PIS e COFINS, o que não houve é de imposto de renda e contribuição social. Então, as empresas que continuarem tendo imposto de renda, tendo renda, né, é porque continuam operando. Então, eu acho difícil, para voltar para a questão, eu acho difícil ter uma regra geral, que uma luva, né, para usar um artigo do momento, uma luva de tamanho único que sirva a todos os estados e sirva a todos os municípios. E nesse momento agora, assim, não dá para exigir, na minha opinião, não dá para exigir algo diferente do governo. Né? O que dá para a gente, assim, de uma certa forma, agradecer é que quis o destino que nós tivéssemos técnicos nos ministérios. Quis o destino que o ministro da Saúde fosse um médico de carreira, né? Que, inclusive, não se candidatou, era deputado e não se candidatou à reeleição. Quis o destino ter um economista graduado, concordemos ou não com a visão dele, mas ter um economista graduado no Ministério da Economia, ter um Mansueto Almeida na equipe. Ainda bem que a gente tem uma equipe técnica, porque, imaginem, a gente pode pensar nos últimos todos os governos, se a gente tivesse um deputado ou se a gente tivesse, né, como tem aqui no município de São Paulo, um historiador na Secretaria de Saúde, talvez a situação fosse bastante pior. Né? Eu acho que não daria para esperar nada muito planejado do governo. O que ele demorou um pouco, mas depois o que veio, eu acho que a gente está conseguindo tocar. E aumentar a dívida, paciência, eu acho que é para isso mesmo. Isso tentando me ater só à primeira questão também. Muito obrigado. Maravilha, professor Edson. Pelas considerações, obrigado. Fazendo aqui o giro. Próximo, vou aqui lá no canto, Paulo Rosenblatt. Por favor, professor Paulo, direto de Recife. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, todo mundo da PET, meus colegas aqui do debate. É muito bom estar com vocês hoje discutindo aqui. A gente já teve o nosso esquenta e agora vamos para a real. E de lá para cá já saiu muita coisa, né? Tributarista não morre de tédio e nessa época de pandemia, né, a gente está com a vida bastante agitada. Eu concordo com tudo que foi dito aqui pelos colegas, pelo Leonardo, pelo German, pelo Edson. Precisamos ter muita cautela aí nessas medidas agora. Concordo que não é o momento de ter medidas assodadas. Não é o momento de alterar o Código Tributário Nacional. Eu acho que o código ele está antigo, já tem mais de 50 anos, mas ele prevê a possibilidade de moratória. Ele tem até, entre os dispositivos que tratam sobre suspensão da exigibilidade do crédito, ele é até o mais detalhado de todos, e lá no artigo 155 até diz que ele vai ser utilizado para outros institutos, como anistia, remissão. Então, me parece que ele tem sido útil aí para a União, para os estados e municípios, ainda que não tenha tido uma ação coordenada.
Não é? Me preocupa esse argumento de modificação do CTN, porque isso pode levar à ideia de centralização do poder. Me preocupa muito a possibilidade de um dispositivo de constitucionalidade duvidosa no Código, prevendo que, por exemplo, a União venha a decretar uma moratória geral que se aplique não apenas a ela, mas a estados e municípios. A Constituição não prevê isso, teria que ter uma PEC para tratar de algo nesse sentido. Acho que uma simples regulamentação como norma geral no CTN seria insuficiente, porque teríamos uma questão sensível aí para o pacto federativo. E nós precisamos também pensar que os tributos são distintos, né? Têm naturezas jurídicas distintas e que há impactos também diferentes, porque temos uma desigualdade regional imensa no país. Se vocês pensarem aqui no Norte e Nordeste, né, o professor Elenilson aí sabe bem, a gente tem graves dificuldades aqui que precisam ser pensadas também quando se cobram de estados e municípios uma moratória geral dos seus tributos. Eu concordo aqui com o Edson que nem todo mundo está quebrando, não. Tem gente que está surfando nessa crise. Então, penso eu que se alguém está vendendo muito e tem muito ICMS a pagar, é porque, né, a sua atividade econômica continua em vento e popa. Né? Me preocupa aqui esse argumento, vamos suspender o ICMS, não é, que é repassado para o consumidor e que ele vai financiar a atividade empresarial. Eu não estou repassando isso só para o Estado, mas eu estou repassando isso para terceiros. A gente tem que também considerar que a União decidiu manter o fundo de participação dos estados e municípios por medida provisória de acordo com o critério da mesma época do ano passado, né, de 2019, mas estados e municípios não vivem apenas do fundo de participação dos estados e do fundo de participação dos municípios. Não é eles sejam totalmente dependentes desses recursos repassados. Mas os estados, e sobretudo as capitais ou grandes e médias cidades, têm arrecadação própria que é relevante. Então, simplesmente dar uma moratória de todos esses tributos me parece que é algo prematuro agora e que pode trazer enormes problemas que precisam ser repensados. A gente precisa discutir, não é, quais são as atividades econômicas que estão crescendo e que tipo de medidas podem ser utilizadas para socorrer. Agora, concordo com o Edson que a gente não pode ter uma régua única a ser aplicada, porque isso vai causar mais tratamento antisonômico do que um tratamento que vai efetivamente ser utilizado para enfrentar aí o Covid-19. Eu ontem, só para não ultrapassar meu tempo, mas eu li aqui aquele livro do Rui Castro, ele está com um livro novo, O Carnaval da Guerra e da Gripe, que ele narra, ele conta a história da Primeira Guerra Mundial, da entrada do Brasil, depois a gripe espanhola e o carnaval que segue essa gripe espanhola. E assim, é um cenário parecido com o nosso hoje. Né? Então, se você pensar que o código ele foi escrito na década de 50, muitos daqueles que estavam escrevendo o código na década de 50 ou viveram a gripe espanhola, creio eu, ou tiveram pais que viveram a gripe espanhola e aquilo deveria ser muito recente na cabeça de todos. Então, ou bem se acreditou que aquilo foi um fato único histórico que jamais iria se repetir, ou que teria algo semelhante, ou não se desejou, naquele momento da edição do código, ter essas normas gerais que fossem uma espécie de amarra e que não considerassem as individualidades de cada região, de cada estado ou de cada município. E aí, com isso, eu encerro essa minha participação inicial e, Marcelo, estou à disposição para a gente debater mais aí adiante. Obrigado a todos aí pela atenção. Obrigado, Paulinho. Meu amigo Paulo Rosenblatt, advogado tributarista, professor conhecido de todos nós. Bom, fazendo aqui girando a roda, né? Falamos aqui o Léo, o German, depois o Edson, Paulo agora. Vamos passar a palavra para o nosso amigo HCP, Elenilson.
Helenilson Cunha Pontes, ligue o seu... Helenilson, agora é com você, querido. 10 aí, 12 minutinhos de comentários, depois a gente volta a girar novamente. Ok, boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos colegas aí, ao German, ao Edson, ao Leonardo, ao Paulo, a todos aqueles que estão aí nos acompanhando nessa reunião de hoje à tarde. Cumprimentar você, Marcelo, mais uma vez pela iniciativa, e a PET, como sempre, um grande fórum de reflexão sobre o direito tributário. Eu vou tentar ser bem direto nas minhas observações iniciais. Primeiro, considero uma absoluta sandice imaginar-se reforma constitucional num momento como esse. Cogitado uma hora dessa de IBS, imposto sobre grandes fortunas, alteração da Constituição, beira a sandice. Então, assim, considero uma maluquice completa se cogitar de avançar qualquer coisa em matéria de reforma tributária nesse momento. Ponto. Número 1, não sabemos onde estamos e não sabemos para onde vamos nesse momento. É preciso botar os pés no chão e tentar sobreviver dia a dia. Então, reforma constitucional agora, nem pensar. Segundo, continuo achando que falta no direito brasileiro um regime tributário de calamidade pública. As normas da Constituição e as normas do Código não respondem às exigências de segurança jurídica que os agentes econômicos de uma economia integrada globalmente exigem. É preciso que nós tenhamos, como nós temos do ponto de vista financeiro, e como veio do ponto de vista sanitário a lei ordinária, e como está vindo do ponto de vista fiscal a PEC da guerra, um regime tributário de calamidade pública que funcione como um guia, como um norte. Não estou defendendo uma norma que se aplique imediatamente a estados e municípios. O que defendo é que existam umas normas que fossem luzes, guias, repertórios de medidas do Código Tributário para que os agentes econômicos e os agentes políticos possam trilhar em momentos de calamidade pública. Registro que esta é uma calamidade pública sanitária, mas nós podemos ter uma calamidade pública de natureza ambiental, por exemplo. Né? E toda a disciplina da calamidade pública no direito brasileiro, tributário, ela é uma disciplina voltada a produzir recursos para os governos. Né? Calamidade é momento para o governo arrecadar mais. É assim que lê a Constituição, o fato calamidade. Então, precisa de empréstimo compulsório, imposto de guerra, enfim. Nesse momento, o que nós precisamos é aliviar a economia e não tomar mais dinheiro da economia. Então, me parece que é necessário, sim, não agora, mas passada essa crise, pensarmos todos com a cabeça fria num regime tributário de calamidade pública que possa sinalizar alguma direção de segurança para os agentes econômicos e para os governos. Terceiro ponto, e aqui eu queria deixar bem claro o meu posicionamento. A Receita Federal nunca foi tão tímida em utilização de mecanismos fiscais como nesta crise. Nós já vivemos outras crises da desvalorização cambial, a crise da Rússia, e a Receita Federal agiu rapidamente com medidas provisórias, com instruções normativas, flexibilizando uma série de questões fiscais e atuando para que a economia não parasse. Nós vivemos um drama, o desemprego vai começar a acontecer agora em abril, né? E é preciso que a economia não pare. E, para isso, o direito tributário tem instrumentos enormes de utilização pela Receita Federal e rápida, e que ela não está utilizando. Não está utilizando. Vou dar alguns exemplos. Por que não autorizar, por exemplo, a suspensão da limitação de prejuízo fiscal para as empresas que não demitirem? Por que não utilizar os estados, não utilizarem a transferência de créditos acumulados de ICMS para as empresas que não demitirem? Por que não autorizar a transferência de créditos de PIS/COFINS imediatos para as empresas que não demitirem? Por que o governo federal não dá um crédito outorgado de contribuição previdenciária até 3 salários mínimos para as empresas que não demitirem? É preciso que o governo entre fortemente, utilizando instrumentos fiscais para evitar a demissão. Ah, Helenilson, mas isso é perda de receita. Meu amigo, o fato gerador vai sumir, o emprego vai sumir. E ele sumiu, ele não aparece no mês seguinte. É mais fácil abrir mão de 2 meses de contribuição previdenciária do que ter que regerar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de empregos até o final do ano, que é o que vamos precisar gerar se essa crise se agravar. Terceiro, a crise social do desemprego é algo que nós não temos a dimensão.
esta crise, talvez uma das únicas vezes na história que nós estamos vendo, ela tem uma rapidez impressionante. Há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, o Brasil brincava o carnaval e agora está morrendo 150, 130 pessoas por dia de uma pandemia. Então, a rapidez é uma característica dessa crise e é preciso que o governo use os instrumentos fiscais vinculados, e aqui eu queria deixar registrado bem, vinculados à manutenção do emprego. Todo e qualquer favor fiscal que for concedido nesse período deve ser vinculado à questão do emprego, ou totalmente, ou parcialmente, enfim. Eu não vou discutir aqui os detalhes, porque me parece que é hora do governo entrar bancando os empregos, comprando os empregos, né? Estimulando o setor privado a manter todo mundo empregado. Sabe? Eu não defendo aqui, como disse o Paulo, uma moratória, um diferimento no escuro, não. Eu defendo que o governo entre, sabe, sendo sócio do setor privado na manutenção dos empregos, concedendo créditos outorgados, concedendo suspensão da contribuição previdenciária, enfim, medidas ligadas diretamente ao emprego. Não estou tratando aqui de imposto de renda, nem tributação de lucro, tá? Estou tratando de emprego, ou seja, obrigação de manter o sujeito recebendo o salário no final do mês. Ainda que isso seja limitado a 3 salários mínimos, a 4 salários mínimos, enfim, que se fixasse um limite, mas que o governo entrasse efetivamente bancando os empregos. Então, me parece que as ações do governo em matéria fiscal têm sido muito tímidas. A Receita Federal está assistindo o filme sem participar do filme. E ela tem muitos instrumentos para entrar nesse filme com protagonismo, e não está entrando. E nós, que fazemos e discutimos o direito tributário, temos que ser proativos, temos que agir influenciando e dizendo essas coisas, porque nós não podemos permitir que o Brasil entre numa escala de desemprego que não vai ser retomada facilmente. O direito tributário se apoia no fato econômico. Se o fato econômico desaparecer, desaparece o fato gerador. Então, não adianta dispensar tributo, diferir tributo, de fato gerador que não existe. A Receita dizer que vai perder recurso com diferimento, que vai perder receita com renúncia, ela vai perder o fato gerador mês que vem. Porque o desemprego vai se alastrar e não vai ter fato gerador, não vai ter venda, não vai ter faturamento para sustentar o fato gerador. Então, é preciso que nós, urgentemente, adotemos instrumentos fiscais que impulsionem e que incentivem o empresário a manter o sujeito empregado na folha de pagamento. E aí, o direito tributário tem muitos instrumentos. Conversei com vários empresários que disseram, não, se viesse uma medida como essa, eu toparia. Custa o governador, custa o presidente da República, dar um crédito fiscal de um percentual da folha de pagamento, por exemplo, para ser usado, se não agora, mas ser usado ano que vem. Enfim, se faça um escalonamento e se dê um crédito fiscal a essas empresas que não demitirem ninguém, pelo menos que ganhe até 3 salários mínimos ou 4 salários mínimos. Eu acho que essa seria uma medida importante. A questão da flexibilização do prejuízo fiscal para que as empresas não demitam, né? E a questão da transferência do crédito outorgado, do crédito acumulado, para que as empresas não demitam. Enfim, eu sei que todos vocês têm ideias aí na mesma direção, todo mundo é operador de direito tributário, mas sempre, a meu juízo, vinculado à manutenção do emprego. Que isso não represente um favor fiscal oportunista, mas que represente um instrumento efetivo de indução de comportamentos que levem à manutenção do emprego. Obrigado. Maravilha, Helenilson. Muito obrigado pela sua excelente exposição. Ontem à noite eu estava conversando com o Helenilson pelo WhatsApp e ele estava aqui trazendo essas ideias, né, de créditos, porque é verdade, olha, se uma empresa que é tributada com base no lucro real e ela tem prejuízo fiscal, esses prejuízos ela vai poder compensar no futuro. Vamos antecipar isso em troca de uma não demissão, por exemplo, né? Que há eventuais créditos presumidos de ICMS também condicionado à não demissão das pessoas, enfim. Comentei com o Helenilson também ontem à noite, mandei um link para ele de uma matéria que saiu no Jota, né? Aqui, auditores fiscais propõem medidas para combater o impacto fiscal da Covid. Eles fizeram uns trabalhos lá e fizeram algumas sugestões. Nessas sugestões, eles disseram que poderiam arrecadar 267 bilhões de reais. Olha só que maravilha.
Aqui, ó, entidades representativas de auditores, da Receita, do Distrito Federal, dos estados, trazem 10 propostas. E aí, se vocês começarem a ler, vocês percebem que na minha modesta opinião, é um filme de terror, né? Essas propostas. Mas, Helenilson, obrigado pelas considerações. Eu vou agora fazer a mesa girar novamente, né? Voltando aqui para o Leonardo Branco. Pode ser assim? Léo? Olá. Leonardo? E aí vamos girar lá, então, novamente. E aí só um pouquinho, Léo. E esse giratório não precisa ser dentro daquela mesma lógica, tá? Se o Edson quiser fazer uma ponta, o Paulinho, o Germa, o Helenilson, é só levantar a mão aqui e que nós vamos tocando, tá joia? E vocês que estão participando, vocês podem, eu estou acompanhando aqui no chat os comentários que vocês estão fazendo, né? Vocês podem fazer perguntas aqui no chat ou no próprio grupo aqui de WhatsApp que vocês estão inscritos, tá joia? E aí eu leio as perguntas. Se for pergunta, eu estou vendo aqui muita afirmação, concordância, né? Comentários aqui, um comentário em cima da fala do Helenilson. Teve uma pessoa aqui que disse que era isso que os Estados Unidos estavam fazendo. É o Pietro, né? Ó, é o que os americanos estão fazendo, conceder um empréstimo subsidiado para empresas que não demitirem, né? Os americanos estão dando empréstimo subsidiado para as empresas que não demitiram. Enfim, então fiquem à vontade aí para fazer essas considerações. O Léo, por favor, Léo. Vamos lá, então. Bom, eu vou avançar para o segundo item da pauta sobre a aplicação da teoria do fato do príncipe, mas eu queria retomar esse ponto para, de novo, eu acho que a gente deve voltar a questionar, foram esgotados de fato já todos os instrumentos extrafiscais e orçamentários para enfrentar essa calamidade, porque, na verdade, essa questão até agora não foi levantada pelo governo, pelo menos, e o texto de alguns projetos sequer falam de algo que seria uma condição necessária para a gente tentar mecanismos extraordinários, né? Então, vamos tentar esgotar esses instrumentos que já existem antes da gente pensar em criar e, eventualmente, depois nós podemos debater algumas mudanças, né? Porque, de novo, nós temos mecanismos ordinários de calibração. Então, nada se impede a gente debater sobre a disciplina de um regime tributário de calamidade pública depois da crise. Eu acho que é necessário, porque, novamente, isso garantiria, pelo menos, uma coordenação melhor dos esforços em um determinado sentido. Agora, o que nós estamos vendo num momento como esse é praticamente uma inação da Receita Federal e do próprio Ministério da Economia. Eles respondem, por exemplo, com uma tímida transação fiscal, como o professor Helenilson referiu agora, né? Poderiam estar sendo feitas propostas inteligentes, rever para momentos de crise, por exemplo, a trava de 30% para prejuízo fiscal, como o professor German acabou de falar, deixar de lado a antecipação do imposto de renda para esses momentos, destravar créditos de ICMS, promover sanções premiais para empresas que não demitirem, né? A flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, tudo isso seria uma medida muito interessante de ser pensada, porém, em um movimento harmonioso e coordenado, porque, de novo, momentos de crise não são apropriados para se debater IBS, não são apropriados para se debater IVA, nem nada disso, né? Então, nós temos aqui algo que nos leva a algumas propostas assodadas de oportunismo fiscal, que eles chegam à audácia de propor a derrubada de voto de qualidade numa medida provisória que é voltada para transacionar dívida fiscal, né? É isso que nós temos, né? Isso é o oportunismo fiscal. Então, apesar disso, estes são ótimos momentos para se questionar o sistema atual e perguntar, será que nós temos aqui algumas respostas suficientes para os problemas da vida? Né? Por quê? As empresas estão declarando agora fato gerador do ano passado. Elas vão ser tributadas com a régua da capacidade contributiva
do ano passado, sendo que agora esta capacidade contributiva não existe mais. E aí, diante de uma inação como esta, o que nós temos? Nós temos a atuação do Poder Judiciário para tentar oferecer uma proposta de calibração. E surgem algumas aplicações ousadas, né? Por exemplo, aplicar a teoria do fato do príncipe, como fez aquele magistrado do Distrito Federal, né? Então, aqueles atos da administração pública que criam, de certa forma, uma situação de imprevisibilidade por conta da pandemia, né? Uma norma que vem de cima para baixo que impede que o empresário abra a sua empresa, que ele fature, né? E aí nós temos algumas liminares por aí, essas liminares, muitas delas têm sido, inclusive, revogadas depois num segundo momento, revertidas depois em um segundo momento por instâncias superiores, né? E lembrando, a instrução normativa número 12 não é auto-aplicável. Nós precisamos de todo um esforço interpretativo para falar a respeito de moratória. E lembrando, nós estamos falando aqui de moratória que é algo que está disciplinado pelo Código Tributário Nacional. Então, nós precisamos aqui de lei. Nós precisamos, na verdade, reconhecer que a moratória ela não é discricionária dos poderes contramajoritários. Nós precisamos devolver o poder decisional para os poderes com representatividade, né? Então, à falta disso, qual que seria o limite do exercício do poder jurisdicional por parte, por exemplo, do Poder Judiciário? Talvez o caminho não seja moratória, porque nós não temos aqui fundamento, né? Agora, um caminho, por exemplo, seria nós voltarmos os olhos para o artigo 136, por exemplo, do Código Tributário Nacional, né? Muitos têm uma leitura muito enviesada deles e acabam achando que ele exclui a culpa. Artigo 136, desculpa, ele não exclui a culpa, ele exclui o dolo. E isso é textual, ele fala a respeito de intenção. E aí nós vamos pensar no seguinte, aqui o que nós temos é uma norma protetiva. Ou seja, o contribuinte, ele não está pagando o tributo dele por culpa. Não é culpa dele, é uma força maior. Então, nós podemos chamar aqui de fato do príncipe, act of God, né? Mas, de qualquer forma, o que nós temos? Algo que não é culpa do contribuinte. Mas o que nós temos é a possibilidade, por parte do Poder Judiciário, não da exclusão do principal, mas dos consectários legais, da multa, da pena. Por quê? Porque nós não podemos apenar o contribuinte que não lucra pelo ato que é alheio a ele. Mas isso não implica remissão, isso não implica moratória, né? Então, isso aqui, na verdade, ele é o ápice da descoordenação, né? Porque se nós começarmos a ter aqui uma chuva de liminares para excluir a necessidade do pagamento de tributos, como que ficam os repasses orçamentários para estados e municípios, por exemplo? Nós temos alguns problemas. Portanto, é necessário que haja aqui uma coordenação da política de Estado. Nós não precisamos agora de política fiscal, nós precisamos de uma política coordenada de Estado. E esse é o ponto, né? Maravilha. Maravilha, Léo. Bom, agora girando aqui, vamos seguir. Se ninguém levantar a mão, então eu vou passar para o German. German? O Elenilson está levantando a mão, mas não sei se é para ligar o microfone. Elenilson, quer fazer algum comentário ou não? Não, pode falar, pode tocar, German. Eu acho que só queria deixar um pouco mais claro, não sei se eu me fiz entender. A ideia seria, levando em conta a ideia inicial do esquenta com o Elenilson, é que, passado toda essa turbulência, fosse ditada uma norma geral para regular, e aí, ao meu ver, me parece que é função da União, com respeito ao que o Paulo pensa, né, de que às vezes concentrar muito poder na mão da União ou eventual violação ao princípio federativo, mas no termo do artigo 21, inciso 18, né, da Constituição, a coordenação nessas situações tem que ser da União. A gente tem que... Não dá para deixar que haja uma ausência de coordenação efetiva e de ordem única, que é um problema que a gente está vendo hoje aqui, né? O Estado faz uma coisa, até na questão da saúde pública, deixando o tributário de lado. Então, seria uma norma geral para, nessas situações de calamidade pública, a União pudesse ditar uma disciplina genérica
de adesão facultativa como forma de preservar o princípio federativo de acordo com as peculiaridades de cada estado e de cada município, que foi o que o Edson falou também. Não dá para mandar de cima para baixo, olha, 3 meses sem pagar. Pô, o município deixar 3 meses, deixar de recolher as suas parcelinhas de IPTU e de ISS e vai para o belelé, não vai ter dinheiro nem para comprar, né, material de limpeza para o ambulatório. Desculpem, para o ambulatório. Então, só para esclarecer, é uma ideia de passar dessa situação uma reformulação numa eventual norma geral. Por outro lado, eu acho que é importante, o Léo está pontuando bem, a gente só está pensando na questão da desoneração, numa situação de emergência. O Edson pontua bem que não é todo mundo que está perdendo dinheiro, mas tem muita gente ganhando dinheiro, muita gente. É o setor de alimentos, setor farmacêutico. Eu tenho um cliente do setor farmacêutico que no dia 19 ele já conseguiu completar o faturamento que seria do mês. Então, ou seja, 10 dias antes ele já fechou o faturamento do mês anterior, antes da calamidade pública, né? Então, assim, tem muito setor que está ganhando muito dinheiro e não tem justificativa nenhuma do ponto de vista da capacidade contributiva para criar algum regime jurídico diferenciado em relação ao pagamento de tributos, né? E, por outro lado, micro e pequenas empresas, né, que são as empresas que mais pagam, mais empregam no Brasil, acabam tendo, com dificuldade de fluxo de caixa, tem a sua sobrevivência imediata prejudicada. Mas, por outro lado, a gente tem que... Uma coisa que eu estava... Até uma aula que eu estava dando hoje para os alunos de planejamento tributário, que dentro dessas micro e pequenas empresas, nós temos também um fenômeno chamado hoje pejotização. E nesse fenômeno de pejotização, né, até qualquer benefício que a gente for dar para micro e pequena empresa vai beneficiar uma série, né, de profissionais que atuam através de PJs, e que não se enquadram nessa situação, que não dão emprego para ninguém, né, que tem um sócio, mas na sociedade unipessoal, não tem folha de salário e que se beneficiam há muito tempo de uma tributação diferenciada. Então, a gente tem que... Me parece que, passado todo esse problema, a remissão, a anistia, o eventual moratória, o eventual parcelamento, vai ter que levar em consideração todos esses aspectos pessoais, né, que a gente chama de capacidade tributária subjetiva, para fins justamente de mensurar quem ganhou e quem efetivamente perdeu. E essas ações que o Elenilson colocou, e emergenciais, elas só são, como o Elenilson colocou muito bem, né? Parece uma omissão, né? Uma falta de criatividade da Receita que no passado, por mais que a gente criticasse, né? Eu lembro o Sacha Calmon, o geólogo Everardo Maciel, né? Quando ele falava lá nos congressos, não sei quem se lembra disso, né? Então, por mais que a gente tivesse todo aquele... historicamente, esse sentido de enfrentamento em relação à Receita Federal, os quadros da Receita eram extremamente criativos em situações de crise econômica, em situações emergenciais, às vezes até abriam sua caixinha de maldade para fins de garantir a arrecadação, não era, né, Nilson? Mas eles eram extremamente criativos. A gente não está vendo absolutamente nada. Primeiro teve um movimento de reclusão, né? Paulo Guedes sumiu. Ninguém sabia onde ele estava. O que aconteceu? Eu acho que assim, também a política econômica adotada, né, a linha que foi sempre adotada de Estado mínimo, de ausência de intervenção, né, eu acho que não tem... O Keynes, nesse ponto, ele foi um pouco esquecido, né? E aí esse ativismo econômico em momentos de crise, né, que foi o que levantou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, não faz parte do manual, né, daqueles que defendem o Estado mínimo. Então, ele não foi um momento realmente de crise existencial, me parece, que fez ele sumir. Praticamente 1 ou 2 semanas aí aparece ele no pronunciamento para XP. Que aí também não entendi, né? Porque não é um pronunciamento oficial, né? É um pronunciamento dirigido para aqueles que de fato estavam precisando, que são aqueles que precisam dessas ações emergenciais hoje de transferência de renda imediata, que começaram, felizmente, hoje com alguns defeitos, mas nós temos que reconhecer essa iniciativa. Então, agora é o momento do equilíbrio. Os estados, os municípios, o Distrito Federal, a União precisa de dinheiro para atender essas despesas extraordinárias. Ao mesmo tempo, deve-se garantir o funcionamento mínimo da economia através de estímulos e normas indutoras. O Elenilson também lembrou bem as chamadas normas indutoras, o Léo também tocou nesse assunto, para que nesse momento haja uma sobrevivência, principalmente das micro e pequenas, que têm uma dificuldade enorme de fluxo de caixa, e que a gente possa passar por isso com o mínimo, dentro do possível,
né, de perda de emprego. Acho que o momento agora é de renda para aqueles que nem emprego tinham, porque tem que se lembrar que antes de tudo isso a gente tinha 13 milhões de desempregados, que nem renda tinham, né? Então, para não aumentar essa massa enorme de pessoas que estão completamente fora, né, do mercado de consumo e justamente garantir a sobrevivência dessas micro e pequenas empresas que, queira ou não queira, são aquelas que são responsáveis pelo maior número de empregos hoje no Brasil. Era isso. Maravilha, 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 German. Esse é um tema bem complicado, né? Como garantir o emprego das pessoas, como manter a economia girando, é um desafio imenso, né? E que economistas, advogados, médicos e toda a sociedade vai ter que discutir e Marcelo? Bom, como o Marcelo parece que travou ali, literalmente, deixa eu, seguindo só na ordem que tinha sido colocada, eu queria colocar 2 pontinhos rapidamente. O primeiro, a Danusa lembra aqui no chat da medida provisória 927, e eu lembro também da mais recente, 936, né, que trata da questão trabalhista. Eu sei que não é o fórum aqui é um fórum tributário, mas como estamos falando de geração de emprego e preservação de emprego, né, eu acho que tem essas medidas na área trabalhista que estão sendo tomadas. Voltou. Perdão, tinha caído o meu aqui. Pode continuar, Edson. Tá. E aí eu acho que tem que ser isso mesmo, tem que ser algo integrado. E do Simples Nacional, a ideia da prorrogação também foi um pouco, pelo menos a justificativa oficial foi exatamente a geração de emprego, porque é onde tem mais. O German está certo, tem muita pejotização nesse meio, mas aí paciência, aí não tem jeito. Eu acho que escolhas têm que ser feitas e, na minha opinião, foi uma boa escolha. Com relação à suspensão dos tributos, eu acho que poderia ter sido feita, né? Foi o que eu falei, eu entendo o que não foi feito, e foi feito para PIS e COFINS, e não foi feito para Imposto de Renda e Contribuição Social. Eu entendo a medida do governo. Hoje, como acho que o Leonardo falou, né, a Receita Federal corrigiu a CPRB, que não tinha sido colocada. E aqui eu vejo uma questão muito simples, e me lembra discussões de 20 anos atrás. Se precisaria de lei para alterar o vencimento de tributo, né? Se o vencimento do tributo era um dos elementos e tudo mais. Então, na minha opinião, daria para fazer como foi feito, né? Eu prorrogo o vencimento do tributo. Vejam, não estou dando nenhuma remissão, o tributo ele é devido, ele vai ser pago, mas ele vai ser pago 90 dias depois. Então, isso poderia ser feito. Com relação às medidas judiciais, é interessante, nós que estamos no meio tributário e participamos com certeza de vários grupos, nós vemos várias notícias chegarem, né? Nós não nos limitamos àquilo que sai efetivamente no jornal, mas empresário, diretor de empresa, o dono da empresa, eles leem o jornal. E no jornal sai concedida liminar, primeira liminar concedida, sim, e quantas foram negadas, né? E quantas simplesmente não foram apreciadas. Eu recebi outro dia um placar, né? Parecia o placar da Covid-19, quantos suspeitos, quantos contaminados, quantos mortos, e era mais ou menos isso, era quantas sendo ainda analisadas, quantas deferidas e quantas indeferidas. E naquelas que tinham sido analisadas, as deferidas tinham dado 35%. E a gente tem agora notícias de alguns tribunais regionais aí revertendo. Nesse ponto, assim, o Leonardo até colocou bem. A portaria
da famosa portaria lá de 2012, eu acho difícil sustentar por aí, porque é um caso específico, está falando de uma calamidade pública específica daquele momento, mas sobram outros argumentos. Sobra o argumento da capacidade contributiva, que na minha opinião, pode ser lido diretamente da Constituição. Tem gente que diz que a capacidade contributiva ou capacidade econômica é uma ordem para o legislador. Eu não vejo dessa maneira, eu acho que pode ser aplicada ao caso concreto diretamente, poderia ser. Tem a questão do fato do príncipe, foi interessantíssima essa decisão lá do Distrito Federal, que teve bastante repercussão por ser fato do príncipe. Ou seja, tem uma série, tem a questão da força maior, né? Tem uma série de argumentos para essa medida judicial. Agora, entrar com essa medida judicial e, se ela tiver a liminar negada, e aí vai ficar para as calendas gregas mesmo, com certeza não vai sair antes de 90 dias uma sentença, o contribuinte vai ter deixado de optar por uma discussão administrativa e que eu vejo como até boas chances de se discutir isso administrativamente. Obviamente que a discussão administrativa tem que ser a posteriori, não dá para ser antes, como uma medida liminar. Mas a discussão da denúncia espontânea, e aí não o 136, mas o 138, as portarias da Procuradoria nesse sentido. Então, assim, existem também argumentos e alternativas administrativas para essa discussão, e, em última instância, ainda há discussão judicial a posteriori. Porque o que nós estamos discutindo aqui, basicamente, é a multa. Porque mesmo numa decisão liminar, a Selic vai ser devida. Selic hoje não é talvez o maior problema, porque está 3,75 e já estão dizendo que vai cair para 3,5 ou para 3,25. Então, Selic hoje não é o problema. O problema é os 20% de multa. Que se a gente colocar aí também em 6 meses, talvez seja até algo a ser assumido. Mas, mesmo assim, dá para discutir administrativamente a imposição da multa pela denúncia espontânea, pelos pareceres da PGFN, e dá para discutir ainda posteriormente com os mesmos argumentos. O argumento da força maior, o argumento do fato do príncipe, o argumento da capacidade contributiva. Então, assim, eu, sinceramente, e essa tem sido a conversa que eu tenho tido com várias empresas, sejam diretores jurídicos, diretores tributários ou até o dono da própria empresa. O que eu tenho dito é nesse sentido. Eu não buscaria o judiciário nesse momento, é renunciar ao administrativo quando eu tenho chances disso. Mas 2 fundamentos ainda para isso, e eu termino, Marcelo. A prorrogação do período de CND. Então, ainda que não tenha recolhimento de tributo, não vai ter problema CND, a empresa vai continuar operando 90 dias. Aí não é um problema tributário, é um problema da economia, se vai adiantar alguma coisa ela operar ou não nesses 3 meses, mas, de qualquer maneira, formalmente ela poderá operar. E também a prorrogação da entrega da DCTF, que é onde ela faz a confissão de dívida dela. Então, ela não vai fazer nenhuma confissão de dívida nesse momento. Por conta disso, nessa segunda questão, que é da ação judicial, eu, sinceramente, não acho que esse seja o melhor caminho agora. Eu percebi a febre que foi, todos nós percebemos, a corrida desenfreada com essa tese ao judiciário, mas eu, sinceramente, prefiro pôr a bola no chão e olhar caso a caso. Tem empresa que falou para mim, eu não vou fazer isso porque eu tenho caixa, eu estou operando e vou pagar, e fim, para mim não mudou nada. Então, assim, depende de caso a caso, mas dá para discutir isso administrativamente, não vejo necessidade de tentar alguma coisa no judiciário, até pelo histórico que a gente está vendo hoje já, que a grande maioria das decisões estão sendo contrárias ao contribuinte. Bom, é isso que eu tinha para contribuir nessa segunda questão. Maravilha, Edson. Passando agora a bola aqui para o Paulo Rosenblatt. Depois vai falar o Paulo Rosenblatt e eu passo para o Elenilson. Aí a gente dá uma
Aí eu vou fazer uma pergunta, né, para os demais participantes aí que estão nos acompanhando. Tem muita gente falando aqui no chat, mas o chat tem mais afirmação do que pergunta propriamente dita, né? E os professores também têm acesso aí ao chat. E se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês aí, o Leonardo, o Edson, o Helenilson, o Germo, o Paulo, sobre o que o pessoal está publicando aqui no chat, fiquem à vontade também, ok? Eu não li aqui porque não achei que fosse necessário, tá? Paulinho? Marcelo, deixa eu só pôr uma coisinha, Paulo, desculpa. O Claro. Robson colocou, lá do Distrito Federal, uma decisão para mais 750 empresas. A gente não pode esquecer também que a Fiesp entrou com essa ação, né? Uma ação coletiva. Então, realmente, a repercussão pode ser enorme, porque tem várias empresas que são ligadas, são associadas à Fiesp e que talvez tenham capacidade contributiva para fazer o recolhimento e podem ser beneficiados com essa decisão. Desculpa, Marcelo, desculpa, Paulo, foi só para lembrar o que o Robson colocou ali no chat. Imagina, inclusive o partido político entrou também. Logo no começo, o PSL entrou. Agora, acho que foi ontem, a Rede de Sustentabilidade entrou contra a medida provisória relativa à suspensão dos contratos de trabalhos, né? Ou redução da carga de trabalho. E o caos tá solto aí, né? Mas vamos lá, Paulinho? Vamos lá, Marcelo. Uma coisa que a gente precisa apontar aqui é a falta de clareza do governo federal. Eu não quero entrar numa questão política aí, né? A OAB já até ingressou com a ação e o governo federal foi intimado a se manifestar e até se manifestou dizendo que concorda com o isolamento social, mas muitas das mensagens são de fim do isolamento. Então, a gente esperar que haja mais medidas tributárias quando o governo quer a todo custo que a atividade econômica seja retomada o mais rápido possível, é algo que é muito complicado, porque são mensagens que são conflitantes. Tem agora uma manifestação aqui do Ministério da Saúde, agora dessa tarde, recomendando a estados e municípios que ainda não atingiram 50% de ocupação dos leitos das UTIs, que liberem seus cidadãos para trabalhar. Então, a gente está numa situação que ou o governo não está vendo a gravidade que nós todos estamos vendo, né, o que o mundo todo, o que a OMS, todo mundo está vendo. Então, como é que a gente vai cobrar essas medidas da Receita Federal quando o governo federal, o Ministério da Economia, manda mensagens que são, no mínimo, truncadas? Então, a gente precisa pensar nisso. Tá? Outra pergunta que você nos fez foi sobre as 10 propostas dos auditores fiscais. Não é? Eu acho que tem alguns pontos positivos, outros negativos aqui nessa proposta. Acho que ela poderia ter sido mais ambiciosa por parte dos auditores. Me pareceu muito interessante as medidas de desoneração. Então, vou citar duas. Uma é isenção para quem está no microempresas e para quem está no simples. Não seria uma mera moratória, porque a gente tem que pensar também que a moratória só está jogando o problema adiante, né? Porque algum momento isso vai ter que ser pago, né? Então, a pessoa que não está gerando riqueza agora vai jogar isso para frente. Como é que vai pagar isso lá adiante, essas contribuições, esses impostos, quando tudo voltar e vai ter que pagar o da competência mais aquilo que deixou de ser pago? Então, a gente precisa, talvez, uma desoneração mais forte para esse setor, que é um dos que mais empregam hoje no país. Outra medida que eu achei interessante, que eles sugerem, é que a legislação dos impostos de importação e exportação utilize uma taxa de câmbio de algum momento no ano passado, quando o dólar já não tinha ultrapassado os R$5. Isso pode estimular, sobretudo na exportação, a nossa balança comercial e para enfrentar essa crise. Então, me pareceu que são duas propostas que são interessantes. Onde é que está a crítica para essa proposta? Porque, né, além desses dois pontos, nós temos aqui várias propostas de aumento da carga.
né? E aí eu concordo com o Elenilson, o Leonardo falou disso, que não é o momento para esse tipo de medida oportunista de criação de tributo, né? Mas eu digo oportunista porque a gente ainda não viu a luz do fim do túnel, né? Em que momento, né? Agora que a China, que foi a primeira onde o vírus aparentemente surgiu, está saindo lá, algumas cidades já estão saindo, Wuhan e outras estão saindo do isolamento total, né? Mas a gente não viu nenhuma cidade europeia ou italiana já entrando nesse ritmo. Então a gente não sabe que momento isso vai parar. Agora, o Elenilson está correto, a gente vai ter que retomar esse debate mais à frente, porque essa conta terá que ser paga. A gente vai ter que enfrentar isso sim. Não sei se será por um empréstimo compulsório, porque o empréstimo compulsório, embora tenha o requisito constitucional, tem que lembrar que ele é restituível. Então, eu vou ter um recurso agora para ser pago depois, né? Então, eu estou jogando essa conta para adiante também. Então, é um problema, né? Agora, a gente vai discutir imposto sobre grandes fortunas. Não sei se é o momento agora, mas pode ser um debate interessante. Tem uma proposta de contribuição social. A gente pode rediscutir as contribuições sociais, mas elas vão ser importantes porque boa parte da Seguridade Social parte desse fundo, aí, ou desses fundos que são criados com essas contribuições, né? Tributação de lucros e dividendos não é o momento agora, mas quando já tiver uma luz no fim do túnel, a gente vai ter que retomar esse debate também aqui no Brasil. A gente não pode continuar sendo um pária, né, no mundo todo que não tributa esses recursos. E tem uma proposta aqui que é interessante, que também é de modificação da resolução do Senado Federal, que limita 8% as alíquotas de imposto de transmissão causa-morte a 8%. Isso também precisa ser debatido novamente. Lembro só que, à exceção do empréstimo compulsório, todos os outros vão estar sujeitos à anterioridade. Só que essa nossa crise econômica ela vai ser longa, né? Ela não vai começar agora e terminar até o final do ano. O Natal não vai ser um Natal feliz, não é todos os empregos retomados. A gente vai ter uma tempestade longa aí pela frente, um longo inverno, e vamos precisar rediscutir isso para adiante também. Então, ano que vem, essa conta terá que ser paga e a gente vai ter que rediscutir isso aí. Concordo também com a Elenilson que não é hora de introduzir o IBS aí, porque tem mais interrogações do que respostas nesse IBS. Tá? Não acho que ele vai resolver o problema agora e ele vai precisar de ser retomado esse debate num momento mais claro na frente. Então, penso eu que a gente não pode também, agora, nesse momento, criar tributo, fazer reforma tributária, porque ninguém está fazendo isso. O Leonardo está claro, a OCDE já mostrou que as medidas que têm sido adotadas na maior parte dos países afetados ou de moratória ou de auxílio econômico. Tá? O IBFD fez essa mesma pesquisa, a GV de São Paulo, se eu não me engano, hoje também publicou uma pesquisa nesse sentido. Então, não é a hora de aumentar a carga tributária, mas esse momento vai chegar. E eu entendo que a gente tem que debater também. Acho que esse é um fórum aqui adequado para a gente debater. Quem vai pagar essa conta no futuro, a gente precisa saber quem é que está ganhando, quem é que está perdendo. Tá? Obrigado aí, Marcelo. Maravilha, Paulinho. Muito obrigado. Pessoal, eu vou agora... só um comentário, né, gente? É a sua vez, Elenilson. Só me dá só um minutinho. Eu passo aqui a palavra para você, só fazendo um comentário bem rápido, né? Está se discutindo muito aí essa questão da tributação sobre os dividendos, né? Inclusive até a sugestão aqui de aumento da contribuição social sobre o lucro líquido. Penso que é muito inapropriado nesse momento, até porque o mundo inteiro tributa os dividendos, mas a gente viu, após a reforma americana, todos reduziram a alíquota do imposto de renda normal sobre o lucro, né? Então, nós aqui no Brasil tributamos o imposto de renda CSLL junto a 34% e ainda criar mais uma tributação de dividendos com 15% ou 20%, quer dizer, a tributação da renda vai lá para cima, né? Então, quando for discutir esse tema, a gente não pode esquecer que o mundo inteiro, né, está dando esse desconto.
Pois bem, professor Helenilson, eu até para concluir o nosso debate, aí a gente partir para as perguntas e considerações finais, e aí para provocar um pouco, o que você achou dessas 10 medidas aí dos auditores e dessas entidades, Sindafisco, para criar aí empréstimo compulsório, imposto sobre bens de fortuna, o banco passar a pagar uma alíquota de COFINS de mais de 4% somado, tudo isso, contribuição social lá para cima, o ITCMD de 8 para 30, algo assim. É complicado, né, fazer isso nesse momento, né? Na verdade, eu acho que isso é complicado fazer em qualquer momento, né? Pior ainda hoje. Diga lá, Helenilson. Você Marcelo, sumiu aqui da tela? Ah, está aqui. O ruim da gente ficar velho é que a gente vai ficando impaciente com besteira, entendeu? Eu já perdi um pouco a paciência com coisa maluca. Eu não tenho mais tempo para ler maluquice, perder tempo com gente maluca. Eu prefiro discutir com gente inteligente, com meus colegas aqui, e tentar criar alguma coisa que sirva para o Brasil, né? E eu volto a falar, nós precisamos tratar do emprego. Eu dei um Google simples aqui, rápido, botei Covid e desemprego. Apareceu uma notícia de que nos Estados Unidos, em 3 semanas, perdeu-se 10 milhões de empregos. Uma outra notícia de que na Espanha, em 2 semanas, perdeu-se 3 milhões e meio de empregos. Uma outra, do Correio Brasiliense, do dia 5 de abril, de que o Brasil vai perder 5 milhões de empregos em 2 meses. Meus amigos, não vai ter fato gerador, né? Se essas pessoas forem desempregadas nesse ritmo, não adianta discutir diferimento de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro. Nós vamos estar diante de uma crise social de dimensão nunca vista no Brasil. Nós temos um risco grave de uma convulsão social no Brasil, se aproximando. E isso não está muito longe. Isso pode acontecer daqui 2 semanas, 3 semanas, se o governo federal não conseguir colocar esses R$600 no bolso do sujeito que precisa comer no final do dia. Nós já tínhamos 11 milhões e meio de desempregados. Segundo essa notícia aqui do Correio Brasiliense, com base no estudo do IBRE, né, nós vamos de 11,6% de desemprego para 16% de população desempregada em 2 meses. Em 2 meses. Quer dizer, nós podemos estar chegando em junho com gente pelas ruas pedindo esmola e agredindo publicamente as pessoas, porque os saques. A situação é muito grave para ficar discutindo maluquice, empréstimo compulsório, imposto sobre grande fortuna. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer e não tem compromisso com o Brasil. Nós temos que usar a nossa inteligência agora para apresentar alguma coisa para que as empresas não demitam, que essas pessoas continuem empregadas com renda, pelo menos para comprar, sabe, o alimento para levarem para casa. É nisso que eu estou gastando minhas energias, sabe, Marcelo, colega? Eu acho que é isso que a gente tem que estar trabalhando. É o que a gente pode produzir para a sociedade com o nosso conhecimento. É o que a gente pode sugerir com a nossa experiência, com os nossos anos de estudo, com as horas que nós perdemos estudando e ganhamos de experiência na nossa vida profissional. Sabe? Sem emprego, esse país não vai gerar renda, não vai gerar lucro, não vai gerar ICMS, ISS, nada. Né? Então, é nisso que a gente tem que estar gastando energia. Eu volto a dizer, o emprego deveria ser a primeira preocupação da Receita Federal e não ficar fazendo de conta que não existe crise, porque daqui 30 dias nós podemos ter uma crise social. Não sei se vocês viram, ontem a imprensa noticiou um estudo da Eurásia, aquela consultoria internacional, onde ela mostrava o gravíssimo risco que os países em desenvolvimento têm de convulsões sociais. Gravíssimo risco. Né? E é a Eurásia que está dizendo, não somos nós que estamos dizendo. É uma consultoria internacional que analisa risco global. Né? E nós podemos, daqui 2, 3 semanas, estar vivendo isso. Eu não vejo, do ponto de vista do Ministério da Economia, da Receita Federal, medidas objetivas, claras, que preservem o emprego. Estão fazendo de conta que a crise vai ser resolvida apenas com essas medidas sanitárias e com essa crise de crédito, com essas medidas de crédito para as empresas. Não vai. Porque quem mais emprega no Brasil são as pequenas empresas. As pequenas e médias precisam ser olhadas. Alguém me perguntou aqui no chat sobre a questão de como trataria, na minha proposta, as pequenas e médias empresas. O governo tem que entrar dando crédito otorgado para essas pequenas empresas.
Suspende, se for o caso, né, o Simples dessas empresas durante 3 meses. Suspende mesmo, para que as empresas mantenham os empregos, para que, em vez de pagar o Simples, ela pague o empregado, para que o empregado pegue aquela receita e sobreviva durante 3 meses. O momento é de sobrevivência, não é momento de olhar para, como disse o Edson, para número de PIB, nem para número de equilíbrio fiscal. É hora de sobreviver. Nós temos irmãos brasileiros que vão morrer de fome se o governo não tomar medidas sérias na questão da sobrevivência dos empregos. Sabe, Marcelo? Então, me desculpem todos vocês o desabafo, mas realmente eu não tenho mais tempo e nem paciência para ouvir maluquice de oportunista no momento desse. Porque acusa muitas vezes os políticos de oportunistas, mas nós temos um monte de gente que é oportunista sem ser político. Essas entidades que esperam esses momentos para vir com essas pautas oportunistas e demagógicas que não ajudam a construção do Brasil, não ajudam a salvar os empregos, que é disso que nós temos que tratar neste momento. Então, me desculpe o desabafo, mas é nesta linha, é neste assunto que eu quero gastar minha energia. É como é que a gente coloca a nossa inteligência, a nossa experiência, os nossos anos de estudo para ajudar esses congressistas que estão perdidos lá. Eu conheço vários amigos que são congressistas, eles estão esperando que a sociedade apresente ideias para que eles possam adotar. Porque o Brasil, infelizmente, está sem comando do ponto de vista global, do ponto de vista macro, sem um comandante para liderar esse assunto. Desculpem mais uma vez o desabafo. Maravilha, Helenilson. A sua fala, ela representa o pensamento de muitos de nós, né? Essas propostas exóticas e inoportunas são de deixar a gente sem paciência e com bronca mesmo. Eu queria ver se alguma dessas entidades, veja se alguns deles sugeriram que taxassem pelo menos 20% do salário deles. Nenhum deles vão falar isso, né? Porque eles têm lá o deles garantido no final do mês, acima da média que as empresas privadas pagam. Mas, de toda forma, pessoal, a gente está indo para o final do nosso encontro e eu queria apenas, assim, eu estou vendo o pessoal que está nos ouvindo, né, que está participando, fazendo alguns comentários no chat, mas alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? É só levantar a mão, além eu digo aqui, tirando os professores, né, vocês que estão ouvindo, que muitos também são professores, querem fazer algum comentário ou alguma pergunta diretamente? Se vocês, quem quiser, levanta aqui a mão ou escreva aqui no chat, né, que aí eu peço para o Tiago abrir o microfone de vocês. Pelo visto, não, né? Eu não estou vendo ninguém aqui se manifestar. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui. Então, vamos agora para as considerações finais, 1 minuto para cada um dos professores, que a gente combinou de concluir às 18h30, já é 18h35, estamos aqui já 1h35 falando. O combinado aqui, inicialmente, era no máximo 1h30, para o vídeo não ficar muito longo e pesado, que a gente vai compartilhar isso nas redes sociais. Tá joia? Então, vou voltar aqui, considerações finais para aqui o professor Edson. 1 minutinho, cada um de vocês, tá certo? Pode ser? Ok, Marcelo. Então, em primeiro lugar, eu agradeço, parabenizo pela iniciativa, agradeço a presença das 100 pessoas que estavam aqui, né, ou das 99 além de mim. E assim a gente... Deu algum chute aí, né? E, bom, e para terminar, eu vi agora algumas mensagens do chat, eu não vou falar uma por uma porque não tem tempo, mas eu acho que, não querendo defender o governo, eu não tenho procuração para isso, nem fui eleito para isso, não sou líder do governo, mas eu acho que, na medida do possível, o que a gente está vendo algumas decisões técnicas e que estão indo no caminho acertado.
né? Talvez tenham demorado demais, porque também era uma coisa muito inusitada, ninguém nunca ia esperar isso. A gente viu grandes potências, né, como o próprio Estados Unidos, a Inglaterra, a Itália, simplesmente acharem que não precisavam fazer nada, e está dando no que está dando, a gente está vendo agora. Então, assim, não é hora de discutir coisas malucas, como o Helenilson falou, e eu acho que algumas medidas estão sendo tomadas. Podem ser tomadas novas? Podem, mas, de novo, eu faço paralelo com o Ministério da Saúde. Eles dizem a todo momento, olha, a cloroquina vale? Não sei, vamos pesquisar, pode ser que amanhã valha. Olha, vai abrir, fazer o isolamento parcial? Não, por enquanto não, mas a gente vai analisando semana a semana. Ontem era para ter acabado o isolamento em São Paulo, foi prorrogado, porque se percebeu essa necessidade. Vai ser prorrogado de novo, porque foi até dia 23? Não sei. Então, assim, é tudo muito novo. Eu concordo com o Helenilson que nós estamos às vésperas de uma grande crise econômica, mas o governo está injetando dinheiro, dinheiro que não tem, né, porque a gente ainda não tinha resolvido a questão fiscal, mas eu acho que está indo no caminho certo. Eu acho que a gente tem que contribuir. Vários de nós têm espaço em publicação, em canais para publicar, a gente tem que publicar e tem que ajudar o que está acontecendo. Vamos contribuir, né? E até com críticas, por que não também? Tá? Mas eu acho que eu vejo uma luz do fim do túnel e não é o trem. Só que é uma luz bem longe. O túnel ainda vai ser muito longo. Ok? Essas são as minhas considerações. Obrigado, professor Edson. Bom, o German, ele falou aqui comigo, ele tinha aqui um compromisso, teve que se ausentar um pouco antes. Então, eu passo aqui a palavra para o professor Leonardo. Você está aqui, Leonardo? Sim. Opa, aqui o Léo. Daqui a pouco você vai dar aula também, né, Léo? Mas suas considerações finais? Bom, a respeito dessa proposta do Sindifisco, eu também considero que existem alguns pontos interessantes. É uma proposta antiga, na verdade, que foi reeditada nesse momento. O que eu tenho a dizer sobre ela é que debates como este que nós estamos fazendo, eles promovem uma verdadeira vacina jurídica contra estes oportunismos fiscais. Todo mundo aqui vai concordar que a gente paga pouco ITCMD. Agora, não vamos subir o ITCMD se não for para diminuir a cobrança de outros tributos. Vamos reequilibrar aqui a matriz tributária brasileira e não promover a torto e direito pressões fiscais pontuais, porque senão essa pressão vai ser forte demais. Eu quero falar só especificamente para concluir já sobre esse empréstimo compulsório, né? Porque a ideia é perguntar qual que vai ser o impacto sobre o mercado da gente tributar do dia para a noite, porque aqui não aplica anterioridade, 10% do total do lucro líquido das empresas de 2019 e tirar dinheiro de caixa dessas maiores empresas do país, né? Então, tem que tomar um certo cuidado aqui, porque o projeto ele não está preocupado em responder quantas empresas vão ser afetadas, se forem esgotadas as alternativas para um tributo tão excepcional, se a expectativa de arrecadação sequer supera os efeitos negativos dessa medida sobre a desaceleração da economia, que já vai estar em recessão. Então, tem que tomar cuidado, porque ela passa um cheque em branco para o Poder Executivo para que se estabeleça a alíquota. A gente teve um julgamento recente do Superior Tribunal de Justiça que entendeu que só vai ser possível delegação de percentual nos limites da lei. Então, isso aqui não é um cheque em branco. Então, não adianta o governo vir aprovar um tributo natimorto que a cobrança dele vai ser inviabilizada depois pelo Poder Judiciário. Então, a política pública precisa ser consistente com as normas do país. Então, cabe a pergunta aqui, se um projeto desse for realmente aprovado, e ainda que ele venha até a captar algum recurso no primeiro momento, se essas empresas, depois, elas têm êxito no Poder Judiciário para derrubar a cobrança, vai ter sido uma política pública elogiável? O Brasil, desde a Constituição de 88, já teve a experiência, o exemplo do Plano Collor I, que determinou o bloqueio de saldo de caderneta de poupança. Naquele momento, o Poder Judiciário, o que ele fez? Ele entendeu que enxugamento de moeda não autoriza empréstimo compulsório, né?
Esse é outro tipo de calamidade, né? Então, esse seria o primeiro empréstimo compulsório depois da redemocratização. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de proposta em um momento como esse. Eu quero parabenizar aqui a PET, na pessoa do professor Marcelo Magalhães Peixoto, por um debate de altíssimo nível e que todos aqui se sentem contemplados com uma iniciativa como essa. Muita saúde e muita serenidade fiscal para os nossos parlamentares nesse momento. Obrigado, Léo. Helenilson, considerações finais? Desliga. Aqui, ó. Ok. Pronto. Queria te agradecer, Marcelo, mais uma vez pela oportunidade, parabenizar os meus colegas aí, o Edson, o Paulo, o German e o Leonardo, pelo debate muito interessante, frutífero, né? A gente que, quando troca ideia com gente inteligente, a gente só cresce, só aprende, e isso é muito legal, é muito bom, e é muito bom fazer parte da PET, e a gente ter amigos tão inteligentes aí para debater, né? Eu acho que o Brasil vive um momento único de desafios, né? Pelo menos eu nunca vivi um desafio do ponto de vista teórico como esse. Acho que todos nós temos que realmente botar a cabeça para funcionar e ver como é que a gente pode auxiliar. Eu percebo que as instituições estão perdidas. Eu acho que o Congresso, que tem contribuído mais com o Brasil, está esperando da sociedade contribuições. Eu acho que nós temos um papel. Eu até sugeri isso ao Marcelo ontem, que a PET soltasse algum tipo de nota pública repudiando alterações constitucionais nesse momento, que impliquem aumento de tributo, regras tributárias, etc. Como disse o Leonardo, temos um conjunto de medidas aí que ainda podem ser exploradas e que não foram. Nós citamos várias aqui, né? E que priorizem em todo e qualquer sentido a manutenção do emprego. Volto a dizer, para mim o maior desafio hoje não é manter a regra do equilíbrio fiscal. Para mim, o maior desafio hoje é manter a coesão social, o que nós só vamos conseguir se nós reduzirmos o nível de desemprego previsto. Se essa previsão de 10 milhões de desempregados acontecer, nós vamos para mais de 20 milhões de desempregados no Brasil. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer com a coesão social no Brasil se daqui um mês nós tivermos com esse número de desempregados pelo Brasil. Então, queria parabenizar os colegas, agradecer o Marcelo e, oxalá, a gente tenha outras oportunidades, Marcelo, de discutir o Brasil diante da perspectiva tributária. Obrigado, um abração a todos. Obrigado, professor Helenilson, pelas ótimas considerações. Obrigado, professor Edson, professor Paulo Rosenblatt, Leonardo, professor German. Estou vendo aqui também a presença aqui de outros amigos que também dão aula na PET, são professores, a Luciana Guiar, a Juliana Cruz. Estou vendo aqui o meu amigo e sócio Jefferson, o Davidson Souza, a Leonina, todos vocês, muito obrigado e até a próxima, até o próximo encontro da PET. Nós vamos organizar outros aí de uma forma mais seguida, né? Porque o momento é propício. Um abraço a todos, né? E até a próxima.